Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1, diz assim: José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu a ele, e pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Amém? Louvado seja Glória Deus, a Deus. glória seja ao nome de Jesus. A santificação, a santidade, ela é uma coisa tão profunda, tão importante, tão interessante, e que nós devíamos buscar isso todo dia, tão tremendo, que os efeitos dessa unção, dessa manifestação de poder de Deus sobre quem se santifica, é uma coisa que não dá para se calcular, nem se medir em palavras, porque esses efeitos vão muito além do que a gente pensa, vão muito além do que a gente pede. Quer ver? José foi vendido pelos seus irmãos, traído e vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Se você ver nos capítulos anteriores de Gênesis, você vai ver que estava a caminho do Egito. Lá, Potifar, no mercado, comprou José como quem compra uma mercadoria numa loja e levou ele para dentro da sua casa e passou a observar. Primeira coisa, quando Deus está na tua vida, quando realmente você dá frutos, quando realmente você tem o Espírito de Deus, você não precisa abrir nem a boca e falar. A nuvem de testemunha, lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 1? Somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha vai falar de você Glória e por a Deus. você. Amém. Nem precisa Glória você a falar. Deus. A gente vê hoje tanta vaidade nessa sociedade vazia e perdida, e no meio de pessoas com títulos, que na verdade a maioria dos casos foram dados pelos homens. Aqui minha carteirinha, eu sou isso. Aqui meu diploma, eu sou aquilo. Mas quando Deus investe na tua vida, Ele está na tua vida, você diz assim: aqui é a unção que Deus me deu. É diferente. Carteirinha nem diploma da unção. Poucos entenderam isso. Bom, então quando José entrou na casa de Potifar e trabalhava para Potifar, aonde ele botava a mão, diz as escrituras, você viu aí, Deus, mas fica bem claro, é que Potifar ele não diz um senhor egípcio, um deus egípcio, porque ele estava lá no Egito, fazia José prosperar. Não, está bem claro. Potifar entendeu que era o Senhor de José, o Deus de José, fazia José prosperar onde ele botava a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós carregamos o nome do Senhor sobre nós. Amém. Então nem todo lugar nos convém andar, nem todo lugar nos convém parar, nem com todo mundo convém a gente andar. Nós carregamos o nome do Senhor sobre nós. E Deus, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, nós que temos o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então onde José parava e Aleluia. botava a mão, a Bíblia diz que Deus fazia prosperar. E isso chamou a atenção dos olhos de Potifar. Ele falou: não, eu tenho que tirar esse homem do serviço aí de fora de casa. Eu tenho que trazer esse homem para dentro de casa. E levou ele para dentro de casa. Levar para dentro de casa quer dizer o quê? Eu vou botar esse homem mais perto de mim. Eu quero ver isso dentro da minha casa também. E aonde ele botava a mão, dentro da casa de Potifar, Deus também fazia prosperar. Aleluia. Tremendo. Glória a Deus. Deus fazia prosperar. Glória a Deus. Hoje tem pessoas que querem ser próspera e pensam que sendo empresário, sendo rico, é que vai ser próspero. José era escravo, não era rico, não era empresário e era próspero.
Porque onde ele botava a mão, tanto na casa do pai dele, na casa dos outros, na casa de Potifar, em outra terra, Deus fazia prosperar. Aleluia. E essa é a prosperidade verdadeira. É aquela prosperidade que você não tem falta de nada, e ainda por cima tem para emprestar. Amém, Jesus. Porque o amor de José estava em Deus, não estava nas riquezas da terra. Amém. E os ricos desse mundo que pensam que são prósperos, botam o amor no dinheiro, na incerteza das riquezas, e a Bíblia condena isso. Então, onde José botava a mão, Deus fazia prosperar. Precisou Satanás armar um laço usando a boca de uma mulher maligna, mulher de Potifar, para caluniá-lo e ele parar dentro de uma cadeia. Pronto. E agora dentro da cadeia, preso, como é que tu vai prosperar? Pois se você continuar a leitura, você vai ver que até dentro da cadeia, Deus fazia José prosperar. Aí começou a chamar a atenção dos olhos do carcereiro, que entregou os presos ao cuidado de José. Olha só. E foi lá que ele interpretou, pela revelação do Espírito de Deus, porque sem Deus ninguém faz nada, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e veio novamente o copeiro a parar ao lado de Faraó e o padeiro sendo enforcado por causa de um utensílio que tinha sido roubado na casa de Faraó. E por causa da prosperidade que tinha na vida de José, que chamava atenção por onde ele passava, mesmo estando numa terra estranha, fez com que o copeiro se lembrasse, depois que Faraó teve o sonho das 7 vacas magras, feias e com dente, das 7 vacas gordas e saudáveis, e das 7 espigas feias, magras e com dente, e das 7 espigas robustas, fez com que o copeiro se lembrasse, quando ninguém interpretou para Faraó o que era aquele sonho, que tinha um lá dentro da cadeia que tinha dito a ele: tu vai voltar ao teu cargo antigo, que era de entregar o cálice na mão de Faraó com o suco de uva. Tu vai voltar. Isso aí que significa o teu sonho. Tu vai voltar ao teu cargo antigo. E ele lembrou disso. Até onde vai a unção da prosperidade na vida de um homem? Mas essa unção de prosperidade só veio sobre a vida de José porque antes José tinha se santificado. Diz a Bíblia, disse o Senhor: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de andar, em toda a vossa maneira de vestir, em toda a vossa maneira de ser. Glória a Deus. Toda. Amém. Toda. É a Bíblia que diz. E José era um santo homem de Deus. Então o diabo pensou que de repente com aquela calúnia fosse fazer com que dentro da cadeia a obra que Deus tinha, o plano que Deus tinha, ou a fidelidade e o amor que José tinha pela obra e pela palavra de Deus fosse se esfriar ou fosse se extinguir. Quem ama a Deus em todas as circunstâncias. Tu tem que dizer eu amo a Deus quando tu não tiver nada, e tu tem que dizer eu amo a Deus quando tu tiver tudo, ainda tiver para emprestar, ainda tiver para dar. Amar a Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas, acima de doença, acima de saúde, acima de violência, acima de tranquilidade, acima de fartura, acima de pobreza. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ao ponto de dizer Jesus no Novo Testamento que aí se resume nesses dois todos os mandamentos. Tremendo. Então, quando ele viu que José botava a mão, Deus fazia prosperar, ele quis trazer José para mais perto. Veja bem, não era quando José fazia campanha que Deus fazia prosperar. Não era quando José comprava objetos ditos nesses templos prostituídos, chamados de igreja evangélica eles não são, porque a igreja evangélica verdadeira é aquela que ensina o povo a guardar as palavras do Senhor, não é a que vende idolatria, ainda por cima eles vendem. Então, aonde José colocava as mãos, Deus fazia prosperar. E essa prosperidade acontecia porque José era um homem temente a Deus, um homem que se santificava e era um homem que andava com Deus. Deus fazia esse homem prosperar. Agora eu quero te chamar a atenção para 7 pontos fundamentais. Esconde isso dentro do teu espírito, que fazia parte do caráter de um homem que Deus
fez prosperar, como foi José, e como Deus pode fazer na tua vida, mulher e homem de Deus, também prosperar. Caráter número 1, José amava a Deus sobre todas as coisas. Adianta, isso é o número 1. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, número 1. José não amava só a Deus quando estava com o pai dele. Ele amava a Deus também quando foi enganado pelos irmãos. Ele continua amando a Deus quando foi vendido no mercado como escravo. Ele continua amando a Deus quando estava como escravo na casa de Potifar. Ele continua amando a Deus quando estava na cadeia, cerca de 12 anos passou lá dentro. Ele continua amando a Deus de todos os jeitos, até quando chegou na casa de Faraó. Todos se curvaram, mas ele que amava a Deus ficava de pé. Não vou me curvar, só me curvo diante do Senhor. A quem eu amo, a quem me servia. É o seu caráter número 1. Não corromper o teu caráter para agradar ninguém, nem por causa do teu chefe no trabalho, por causa do teu sogro, da tua sogra, para agradar a namorada, para agradar papai, para agradar mamãe, filho, filha. Tem que amar Deus sobre todas as coisas. E o caráter e o prumo da palavra é um só. Estava na vida de José. Número 2, fazia parte do caráter ministerial e da vida de José. José era um homem que tinha uma personalidade espiritual definida. Raríssimo tu encontrar alguém hoje assim. Eu vou te dizer o que é personalidade espiritual definida. A personalidade é responsável pela formação do caráter. José, no meio do pai dele, ele tinha um caráter. No meio dos irmãos, ele tinha o mesmo caráter. No meio dos outros servos, tinha o mesmo caráter. Não foi vendido como escravo, manteve o mesmo caráter. Parou como escravo na casa de Potifar, o mesmo caráter. E na cadeia, o mesmo caráter. Na presença de Faraó, que os egípcios adoravam como a encarnação do Deus Ra, o Deus Sol, que todos se curvavam e tremiam. Ele manteve o mesmo caráter, a mesma personalidade definida. Ele sabia que aonde ele estivesse, Deus estava com ele. Em nenhum momento tu vê José blasfemando, em nenhum momento tu vê José dizendo que Deus abandonou ele, em nenhum momento tu vê José ofendendo alguém, esbravejando. Ele manteve um padrão de caráter fantástico. Quem tem caráter não altera o seu comportamento, não altera a sua voz, não altera o seu humor, não lida de um jeito, não lida de outro, mantém aquele prumo. Ficou triste quando os irmãos venderam ele, enganaram ele, jogaram no buraco, sujaram a roupa dele, a veste colorida com o sangue de um animal, e dizendo para o pai dele que uma besta fera do campo tinha comido, porque foi isso que eles foram dizer para o pai dele. Ele ficou triste? Claro que ficou, mas manteve o mesmo caráter. Quando ele viu os irmãos dele na frente dele, e depois se revelou como governador do Egito, manteve o mesmo caráter. Coisa rara nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz: sede firmes e constantes. Isso é para quem tem caráter e personalidade espiritual. Quem é firme e constante, não fica alterado, não deixa a emoção falar, não fala para agradar ninguém, não muda a sua personalidade. Quem tem o mesmo caráter tem um padrão só. A Bíblia aponta um prumo só. Isso José tinha. Um caráter de personalidade definida espiritualmente. Tinha essa definição nele. Na roda de amigo, ele era o mesmo. Na tua casa, ele era o mesmo. Na casa do outro, ele era o mesmo. Onde ele passava, o mesmo. Isso é raro hoje em dia. Raríssimo. Raríssimo. Terceiro ponto fundamental que fazia parte do caráter de José. Fazia parte desse homem que estava sendo preparado por Deus para receber uma unção nas suas mãos, a qual Deus o faria prosperar. Ele queria aparecer para Deus e não aparecer para os mundos, não aparecer para os outros. Outra coisa rara dos dias de hoje, outra coisa raríssima dos dias de hoje. Ele queria aparecer para Deus. Na hora que ele esteve na presença da mulher de Potifar e que não tinha ninguém na casa, Potifar estava bem longe, estava distante, que ele poderia fechar a porta e se deitar com ela e tudo mais. Ele fugiu da presença dela, fugiu. E segundo as Escrituras, era uma mulher agradável às vistas, né? Era uma mulher agradável, era uma mulher que tinha um conforto, então tinha a condição de se cuidar,
de se maquiar, de se embelezar, de se perfumar. Ele largou a capa dele, que era a única lembrança que ele trazia no meio da parentela dele, e fugiu da presença daquela mulher. Sabe por quê? Porque ele disse: pecaria eu contra o meu Deus? Caráter dele definido. Ele tinha uma posição fantástica na vida daquele homem. Deus estava preparando e estava moldando a vida dele para o que viria ainda. O que estavam vendo na casa de Potifar e o que viram na cadeia era gotas. O efeito de uma unção, porque o detalhe que eu vou te contar agora, a unção, ela aumenta. Sabia que Deus é poderoso para fazer aumentar a unção na tua vida? Ele tinha uma unção tremenda para fazer prosperar as coisas dentro da casa de Potifar. Agora tu imagina a unção que Deus derramou sobre ele, para ele assumir o cargo de governador do Egito lá, a qual agora tinha a terra inteira nas mãos dele, porque todo mundo tinha que comprar comida no Egito, e era por causa do ministério dele que Deus estava fazendo os celeiros do Egito serem abastecidos, e os novos celeiros que tinham sido construídos também serem abastecidos. Glória a Deus. Que unção, Glória a que Deus. poder, que graça. Glória a Deus. Quarto elemento que tu via na vida de José: José não era um homem vaidoso. Deus, maravilha. Não era um homem vaidoso. Hoje em dia se convida esses pseudo pregadores para ir nas igrejas pregar. O cara fala o seguinte: pregar na sua igreja, onde que é? Eu quero 5 mil reais, eu quero um carro para me buscar, eu quero ficar no hotel 5 estrelas, quero para mim, para minha mulher, para meu filho, para minha filha, para um amigo também que vai junto comigo, eu quero que vendam tantos CDs que eu tenha, eu quero vaidade diabólica. Um homem desse não pisa nem no templo, na igreja que eu estiver pastoreando. Bom, eu quero, vamos ver, com esse caso de um miserável desse, que ele só, pastor, vou pregar, ó, está na hora. Não, eu primeiro quero saber se o dinheiro caiu na minha conta. Só depois que um povo cego e vazio, liderado por outros homens cegos e vazios, disseram: olha, o dinheiro já está na conta. Ah, agora sim. Pegou, ficou 10, 15 minutos, vazio, falando coisas vazias, virou as costas e foi embora. José não tinha nada disso. José era humilde dentro da casa de Potifar, era humilde na casa do pai dele, era humilde quando andava pela rua, era humilde dentro da cadeia, saiu da cadeia, continuou humilde como governador do Egito, e Deus se agradava dele. Humildade faz parte do caráter de um homem que Deus quer exaltar. Glória a Deus. Quinto ponto fundamental na vida de José, fantástico: encontrou os irmãos dele. Olha só, tem gente que perdoa de boca, tem outros que perdoa de esôfago, perdoa só até aqui, daqui para cá, já viu? E tem outros que perdoam realmente de coração, e tem outros que nem precisa dizer eu te perdoo. Sabe por quê? Porque outros têm uma unção tão tremenda e tão poderosa, como diz a Bíblia: a tua verdade, disse o salmista, é escudo e broquel. Fizeram com ele, mas em nenhum momento José disse: estou magoado com meus irmãos, passei esses anos todo ferido com meus irmãos, pô, me trair, me jogar num buraco, pô, me enganar o meu pai, não, estou com uma mágoa, eu tenho uma... Não. José, ele tinha muito poder, muita unção, uma vida muito santificada. Apesar que santidade nunca é demais, poder nunca é demais. Então ele era um homem muito ungido. Então esse tipo de coisa nem entrou no coração dele. Tanto é que não foi ele que foi aos teus irmãos, quando ele se revelou para os irmãos: vou perdoar você. Não, foi os irmãos que falaram: me perdoa, e choraram amargamente quando reconheceram José. Mas José estava tranquilo, porque ele não deixou mágoa nem nada ficar no coração dele. Não ficava. Porque o ser humano, ele comete um erro terrível, tremendo. Ele quer que você haja com ele, ela quer que tu haja com ela, da mesma maneira que você agiria com ela. Poxa, eu te fiz um bem, por que tu me fez um mal? Eu não te perdoo, eu estou com raiva, Gente, ninguém é igual a ninguém. Quem dera que todo mundo agisse conosco como a gente agisse com eles. Por que você falou da minha vida? Porque você também falou da minha, e é verdade.
Mas por que você não fala da minha vida? Porque você também não fala da minha. Seria uma maravilha que todo mundo agisse conosco como a gente age com eles. Só que não é assim. Não é assim. As pessoas não vão agir com você da mesma maneira que você agiria com elas. E lá no teu íntimo, você quer que isso aconteça. Só que isso não vai acontecer, porque ninguém é igual a ninguém. É aí que você se arrebenta, é aí que você se prejudica, é aí que a mágoa encontra uma brecha para entrar no teu coração. É aí. Só que José não deixou isso acontecer, porque eu tenho certeza que José não faria com o irmão dele, com os irmãos dele, o que fizeram com ele. No entanto, ele não jogou isso na cara deles. No entanto, quando ele teve chance como governador de mandar matá-los, ele não fez isso. Ele mandou no final, estou lendo, mandar ele sentar na mesa, botar um banquete, mandou chamar o pai dele para vir morar onde ele estava, com a família, vir todo mundo. E a Bíblia não relata em nenhum momento José jogando piadinha para ele, como fazem os crentes, pseudo-crentes do dia de hoje. Piadinha e fofoquinha. E José está com um grupinho aqui, ó, ali no cantinho falando do outro. A Bíblia não mostra nada disso, porque José era um homem que tinha caráter espiritual e personalidade definida. Sexto ponto, tremendamente, que tu vai ver na vida de José, que tu observa tremendamente na vida de José. José, a todo tempo, ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Disse Jesus: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, tu está comigo aonde? Aonde você estiver. Jesus só não está contigo se o pecado passar a morar contigo. Aonde o pecado habita, Deus não opera. Aonde o pecado mora, Deus não mora. Mas aonde há arrependimento, espera um pouquinho, o Espírito Santo já está entrando. Glória a Deus. Aonde há perdão, espera um minutinho, o Espírito Santo já está aí, ó. Glória a Deus. Aonde há confissão de pecado, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, espera um instante, lá vem a tua unção, lá vem a tua vitória. Mas aonde há soberbia, onde há altivez, onde há vaidade, onde há engano, erro, mentira, falcatrua, correntes, campanhas, coisas que a Bíblia nunca mandou fazer, o Espírito Santo não chega nem perto. Sétimo ponto para definir agora, para terminar, que tu vai ver no caráter de José. Fantástico, a mudança e o caráter de José. Acha na Bíblia, tirando o pedido que ele fez em relação à família dele, às parentelas dele, qual o pedido de benefício natural que José fez a Faraó? Acha isso na Bíblia para mim. Ele intercedeu junto a Faraó falando dos familiares dele. Qual o pedido natural de benefício, de riqueza, de dinheiro, de salário, de consequências, de conforto que José pediu a Faraó? Tem pessoas que só se aproximam de você quando vê que podem arrancar alguma coisa de você. Aquela irmã que sentava do meu lado, eu nem sei o nome dela, eu não falava com ela, ela agora é empresária, não era chefe de uma empresa, está lá e eu estou desempregado. Meu Deus, eu tenho que achar essa irmã. Congregou comigo 10 anos, só que eu não sei o nome dela, nem falava com ela, nem cumprimentava ela, nem sentava perto dela, eu tinha meu grupinho. Isso não é igreja, isso não é igreja. Como é que é o nome dela? É Mariazinha. Mariazinha, vou lá procurar. Mariazinha, paz do Senhor Jesus. Agora você pode dar alguma coisa para ele. Como é que você está? Está tudo bem contigo, com a tua família? Que lembra de mim? Ela lembra. Aquele que virava a cara quando ela entrava na igreja, porque tinha um grupinho, porque ela era pobre, desempregada, ou trabalhava de faxina, fazia biscate. O pai dele tinha dinheiro, só que eles perderam tudo. Lembra de mim? Lembro. Poxa, paz do Senhor, minha irmã. Somos irmão lá, te congrega no mesmo lugar. Então. Ou seja, as pessoas só querem às vezes se aproximar de você para sugar alguma coisa que você tenha. Tem lugares por aí que não precisa nem te dizer. Os olhos da liderança já falam por si só. Não senta naquelas cadeiras aí da frente não, tá? Não senta não, porque aqui senta a família do advogado. Ele me ajuda muito. Aqui senta a família de um juiz. Senta ali não, que os filhos dele gostam de sentar aqui. Os filhos dele fazem bagunça na igreja, não tem problema.
Deixa lá, é o juiz. Aqui é do desembargador, aqui é do delegado, ali é de não sei quem, ali é do outro empresário. Você está dando? Senta lá atrás. Isso não é igreja, isso não é liderança, isso são homens que nunca vão ver a glória de Deus. José não agia assim. Ele tratava com a mesma humildade todos, desde a época que ele era escravo dentro da cadeia. E as mãos dele fizeram o Egito prosperar. E foi assim mostrado que nenhum Deus pagão do Egito fez ou poderia fazer, são mortos, o que fez o Deus vivo na vida de José naquela terra estranha. Então daqui a pouco nós vamos estar orando para Deus fazer as tuas mãos começarem a fazer a tua vida prosperar, e aqueles que estão à tua volta, como foi assim também na vida de José, comecem a perceber que alguma coisa mudou em você. Tem alguma coisa especial aí. Aí você vai abrir a boca e dizer: é o Espírito Santo do meu Deus, a quem eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e sem Ele nada posso fazer. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, porque sem Ele nada podemos fazer.